E o Gabigol criando novos problemas para o Flamengo. Agora, a assessoria de imprensa do jogador falou que não gostou do fato de que o Flamengo mudou a camisa do jogador. Mas, jornalista, que história é essa? Já havia sido modificada? Não. Se vocês não entenderam. O Flamengo modificou a numeração do Gabigol nas competições onde era possível. Ou seja, automaticamente Brasileirão e na Copa do Brasil. Mas a Libertadores não permite tal modificação. Então o Flamengo, em teoria, teria um camisa 10 na Libertadores, sendo o Gabigol, e nas outras competições não teria um jogador portando a 10 do Grande Zico. Isso porque o Flamengo entendeu que seria uma forçação de barra, poderia rachar mais ainda o elenco. Mas o Flamengo não curtiu o fato do Gabigol estar usando a camisa do Corinthians de jeito nenhum e quis, de uma maneira sutil talvez, dar mais um recado pro Gabigol de que não engoliu essa história ainda. E mandou um ofício, formalizou, ao presidente da Conmebol, creio eu, e pediu para que o Gabigol pudesse mudar a sua camisa, graças a todo o acontecido, que era somente um jogador, que esse jogador o Flamengo gostaria de mudar a numeração. E a Conmebol, a Libertadores, permitiu. E isso caiu como uma bomba. Mas, vamos ser bem claro, Gabigol pisou na bola, não somente dessa última vez, mas uma única coisa que também foi feita pelo Gabigol e que agora se concretizou, se mostrou verdadeira, segundo o que o próprio Vini Casagrande mostrou, é que na zona mista do último jogo, o Gabigol, ele basicamente falou o seguinte, ele tava passando e ele falou, bomba, Fabrício Bruno fica no Flamengo. E ele falou isso. E o pessoal, se o Gabigol falou, ele tá lá dentro, alguma coisa deve ter. E depois, com essa estocada, com essa migalha de informação que o Gabigol deu, os jornalistas, óbvio, foram correr atrás e verificaram que a proposta do West Ham para o Fabrício Bruno era muito boa no passe do jogador. Ou seja, 80 milhões de reais. Seria muito boa para o Flamengo. Só que a perspectiva salarial mensal não era tão boa quanto o que o jogador recebia hoje no Flamengo. Ou seja, ele iria jogar no West Ham, mas ganharia menos. E aí o jogador começou a sopesar, ou seja, ele começou a botar na ponta do lápis se valeria a pena, porque teria que jogar 6 meses lá antes de chamar essa família, ou seja, ia ficar sozinho, ganhando menos em um local onde ele não conhece, em teoria é mais caro, porque a Inglaterra tende a ser mais cara do que o Brasil. E o que nos foi dito hoje, o que saiu agora, é que o jogador não vai, o jogador fica no Flamengo, o jogador não vai para a Inglaterra justamente por essa questão salarial. E o Gabigol tinha cantado essa pedra antes. E isso incomodou muito o Flamengo, porque o Gabigol não tem nada a ver com o elenco do Flamengo. Ele não tem nada a ver com a história dos outros jogadores, para onde eles vão, e as negociações são entre atletas, Flamengo e os clubes que querem contratá-los. O Gabigol não é nenhum agente esportivo, não é nenhum empresário e também não é nenhum repórter. Então o Flamengo entendeu que o Gabigol quis botar o B dele onde não era chamado. E isso prejudica ainda mais a relação. Prejudica tanto a relação que antes o Flamengo tinha dito que negociaria o Gabigol e não faria força. E o Gabigol tinha dito, que ele iria se esforçar para continuar no Flamengo e renovar, o seu contrato, que ele ia fazer valer. Agora, com o advento dessa notícia do Fabrício Bruno, que a diretoria do Flamengo não gostou, e com a possibilidade que a Conmebol deu para o Flamengo, graças ao pedido do Flamengo, o Flamengo é que pediu formalmente, de alterar o número do Gabigol, a staff do jogador falou o seguinte, que o único jeito do Gabigol voltar a ser o Gabigol é tirando-o do Flamengo o mais rápido possível. E isso quer dizer que agora nem o Flamengo quer o Gabigol, nem o Gabigol quer o Flamengo. E isso mostra que o jogador vai sair do Flamengo. Eu não sei se sai agora, no meio do ano, porque eu não sei se existe clube que gostaria de pagar o passe do Gabigol, sabendo que logo mais ele vai ficar de graça e sabendo que ele está jogando nada. Ou seja, ainda para piorar, além de fazer merda, não contribui em nada. E o jogador basicamente mostrou que não quer mais. A torcida do Flamengo foi muito, mas muito cordial a não ter vaiado o jogador no último encontro dele no Maracanã. Isso aí eu achei até esquisito, porque um jogador que foi traíra, eu não tô aqui incitando ódio, não tô.
mas ele precisaria pelo menos ouvir algumas palavrinhas da torcida ou dos líderes da torcida do Mengão para ele saber que aqui não é a casa da mãe Joana. Mas tudo bem, ele não foi alvo justamente para não prejudicar o ambiente, que era uma partida importantíssima para o Mengão. Isso ficou claro. Não foi porque o Gabigol foi perdoado, não. Foi pela importância da partida e da competição. E agora, com esse advento do Gabigol, o que nós podemos entender é o seguinte: ele não quer mais jogar no Flamengo e ele não vai fazer esforço nenhum. Aliás, se fizer esforço é para sair. E o Tite, pelo que eu entendi, não conta com o atleta. Porque na última entrevista coletiva que foi perguntado do Gabigol, basicamente o Tite falou o seguinte: eu não escalarei o Gabigol até ele estar na plenitude física dele. Pois então, o jogador antes já estava jogando, então ele tinha condições. Ficou 40, 50 dias aí sem poder jogar, graças à questão da dopagem, e aí ele ficou treinando, ou seja, treinou sozinho, se alimentou sozinho. Em teoria, era para voltar voando. Isso não aconteceu. Ele voltou e não foi escalado. A informação que eu não posso dizer que é uma informação, mas a noção que isso me dá, com base nas falas do Tite e com base no Flamengo indo atrás de um outro centroavante no mercado, é basicamente de que o Tite não conta com o Gabigol. E segundo o Vampeta, que diz ter ouvido do Mauro Betting, que diz ter ouvido do Tite, o Tite não gosta do Gabigol. Não gosta porque o Gabigol é paneleiro, é marrento. Isso não são palavras minhas não, tá? Isso foram palavras do próprio Tite, à época em que ele era o técnico da seleção brasileira. Então, dá pra perceber que Gabigol e Tite não se bicam e que agora o Gabigol ferrou com tudo no Flamengo. Então, também não tem o apoio da torcida, não tem o apoio da diretoria, não tem o apoio da comissão técnica e tá rachando o elenco. Então, eu vejo que é quase impossível que o Gabigol permaneça do Flamengo, até porque o Flamengo não o quer e ele, agora, reciprocamente, não quer o Flamengo. Espero que ele consiga encontrar novos ares e que lá ele, de novo, faça um bom papel, né? Exerça a sua profissão, consiga fazer gols, consiga aí voltar a ser o Gabriel, né? O Gabigol em outra equipe, porque no Flamengo não vai rolar. O plano do Flamengo, todo mundo sabe, é tentar negociar o Gabigol para fora do Brasil. Por quê? Porque daí não reforçaria um rival direto. Só que isso aí não é possível. Isso aí não é possível porque ninguém quer o Gabigol. Então vamos ver se aqui no mercado interno a gente vai conseguir a contratação, a venda, né, do jogador. Acho difícil, acho que ele vai acabar saindo de graça para onde ele bem quiser. E aí, meus amigos, eu só quero dizer o seguinte: não duvido mesmo que o Gabigol queira brilhar nos outros clubes e principalmente contra o Flamengo. Só para finalizar, o Oscar decidiu que ele não volta para o Brasil, claro que deve pagar pouco, e ele vai sair da China e deve ir para MLS. E alguns outros alvos do Flamengo também, pelo que eu tô vendo, não vão vir. O Flamengo tá tentando ir no mercado, mas os jogadores ou estão muito caros ou agora não é o momento que eles querem voltar para o Brasil. Vamos ver. O Flamengo deve sim buscar novos reforços e eu estou bem apreensivo para ver com quem o Flamengo vai lidar para trazer de atacante na vaga do Gabriel. Bom, esse é o vídeo. Se inscreve no canal e deixa o teu like. Fui!